Amados, abramos a Escritura no Salmo 22. Salmo 22. Nós daremos, irmãos, continuidade às últimas exposições desse salmo, deste riquíssimo salmo que nós temos caminhado nos últimos dias do Senhor. Salmo 22. Nós leremos, irmãos, todo ele novamente. Ouça com atenção. Ao mestre de canto, segunda melodia, corça da manhã, salmo de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém, não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma sussa de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Pois vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou, nem abandonou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pôde preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, nós já chegamos agora, Senhor, nessa ocasião do teu culto, nesse diálogo pactual que é o culto, Senhor, em que nós nos silenciaremos os nossos lábios para ouvirmos a tua palavra, Senhor, sendo exposta, sendo pregada, explicada e aplicada a nós, Senhor. Nós precisamos, Senhor, de ti. Não nos abandone, Senhor. Não nos abandone. Livra-nos, Senhor, da insensibilidade.
Livra-nos, Senhor, de sermos como paredes que ouvem o som e não o recebem, Senhor, mas simplesmente o deixam passar. Faz-nos, Senhor, corações vivos, que acolham a Tua palavra e retenham como em uma cisterna, não uma cisterna furada, mas uma cisterna, Senhor, que retém cada gota que vem da Tua palavra, Senhor. Por favor, Senhor, não nos abandona. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, qual foi o pior sofrimento que você já passou? Qual foi o pior sofrimento que você já passou? Foi sofrimento na sua alma? Talvez por alguma aflição, alguma provação? Foi um sofrimento na alma provocado por outros? Pecado e oposição de outros contra você? Ou foi o sofrimento em seu corpo? Qual foi o maior sofrimento que você já passou? E enquanto você sofria, você foi levado a fazer algum voto? É comum, irmãos, na verdade, nós fazemos isso, não é? Nós fazemos votos para recebermos alívios. Por exemplo, em uma dor de barriga, quem nunca se contorcendo no vaso, se desfazendo ali, suando frio, por causa de algum alimento que você comeu, você falou assim, eu nunca mais como tal comida. É um voto. O seu desejo de querer se ver livre daquele sofrimento e não mais cair naquela situação, eu nunca mais vou comer aquilo ali. O sofrimento causa isso na gente, irmãos. Hoje, queridos, nós veremos os últimos aspectos do sofrimento de Cristo, que consiste em oposição que ele recebeu dos pecadores e o sofrimento no seu corpo, mas também, irmãos, mais uma postura sua diante do sofrimento e como ele respondeu a ele, que foi fazendo votos. E só para que a gente tenha uma visão completa do que nós vimos até aqui, nós vimos na primeira exposição, queridos, que esse Salmo 22, ele trata diretamente de Cristo. É por isso que desde então nós não estamos fazendo um caminho via Davi para chegar em Cristo, não. A Escritura Sagrada explicitamente nos dá a liberdade e o devido direito de tratar esse Salmo assim. Porque esse Salmo nos fala sobre os sofrimentos de Cristo e as glórias de Cristo que se seguiram a esse sofrimento. Na exposição 2, irmãos, na segunda exposição, nós vimos os sentimentos e as emoções de Cristo e aprendemos como lidar com os nossos próprios sentimentos a partir da obra de Cristo. Na terceira exposição, queridos, nós tratamos sobre a tristeza pelo senso de abandono e as orações aparentemente não respondidas e como também lidarmos com isso. Na quarta exposição, nós vimos a confiança de Cristo no Pai. E agora, irmãos, nessa quinta exposição, nós vamos exatamente ver mais elementos do sofrimento de Cristo e como ele lidou com ele, para que nós possamos ser fortalecidos na nossa caminhada, irmãos. É por isso que hoje, nesse aspecto, irmãos, desse salmo, nós vamos ver que Cristo sofreu no corpo e na alma a oposição de pecadores, mas resolutamente fez votos mirando a glória. Eu vou repetir, irmãos, o que é que nós vamos aprender hoje aqui? Nós vamos aprender que Cristo sofreu no corpo e na alma a oposição de pecadores, mas resolutamente fez votos mirando a glória. Vejamos primeiramente, irmãos, a oposição que Cristo sofreu. Verso 7, por favor. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Qual foi a primeira oposição, irmãos, que o Salmo descreve aqui? Cristo sofreu uma oposição de zombaria. Zombaram de Cristo. Ainda no verso 7, é dito que eles reprovaram injustamente a Cristo. Menear a cabeça, irmãos, é esse movimento aqui, ó, de reprovação. Passavam por ele e meneavam a cabeça. Ainda, é dito no verso 8, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Aqui está mais um elemento dessa oposição que Cristo sofreu. Havia, queridos, uma reprovação dele e uma provocação da sua confiança ao Senhor, questionando se ele de fato confiava em Deus ou se de fato Deus o tinha assim como um profeta, como o seu filho, já que foi assim que ele disse e assim que os evangelhos também aplicaram. Ainda, queridos, veja o verso 12. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Ainda 13. Contra mim abrem a boca, como faz o leão
que despedaça e ruge. Aqui é Cristo descrevendo a intensidade dessa oposição, e nós vimos na primeira exposição que essas expressões touros, touros de Bazã, os búfalos, os seus chifres, as fauces do leão, todas são expressões que são comumente utilizadas para se referir aos gentios em seu ódio contra o Senhor e contra o seu ungido. Ainda o verso 16, veja por favor, o verso 16, cães me cercam, uma sussa de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés, uma oposição até mesmo que foi a agredir o seu corpo. E por último, verso 18, repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Aqui, irmãos, está retomado para a nossa mente alguns aspectos práticos de como Cristo sofreu essa oposição dos pecadores, irmãos. Sem contar o que veio antes, sem contar toda a tentativa de tratá-lo como um pecador num tribunal, sem contar todo o julgamento injusto que ele sofreu, todo o grito da multidão mandando-o crucificar, preferindo um ladrão o justo rei de Israel. E isso aqui, irmãos, é que nos é descrito no Salmo e nos é relatado nos evangelhos, irmãos, conforme nós vimos na primeira exposição. Mas se não bastasse isso, os apóstolos também, irmãos, reafirmam essa oposição. Venham comigo para Hebreus, capítulo 12. Veja que é exatamente essa linguagem do apóstolo em Hebreus. Verso 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e, veja, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, queridos, a oposição que Cristo sofreu é um fato. Mas essa oposição, irmãos, também tem tudo a ver com o Evangelho. Porque nós devemos nos perguntar, por que era necessário que Cristo sofresse oposição? Por que era necessário, irmãos, toda essa oposição e o que é que ela representava na obra de Cristo? Irmãos, a oposição que Cristo sofreu, irmãos, representava a oposição da humanidade contra Deus. Tudo aquilo que ele sofreu dos pecadores, desde o seu nascimento, tendo seu ápice na cruz, ao ponto do autor dos Hebreus falar, olhem aquele que sofreu tamanha, que suportou tamanha oposição de pecadores. Toda essa oposição, irmãos, ela representava uma coisa. Toda a oposição da humanidade contra Deus. O pecado, irmãos, colocou a humanidade numa posição de opositora a Deus, irmãos. E a oposição a Cristo representava exatamente a nossa oposição a Deus. Eis o Deus encarnado entre nós. Ele veio até nós. E o que é que nós fizemos? Nós nos opomos a ele. Nós o crucificamos. Essa oposição a Cristo, irmãos, ela inclusive agrava a injustiça do julgamento que ele sofreu. Agrava a injustiça que ele sofreu. Nós conseguimos aumentar a porção de ira que nos era devida, irmãos. A oposição, queridos, dolorosamente trouxe beleza à entrega de Cristo. Aquele que tinha razão para se opor a pecadores se colocou como objeto de oposição e sofreu oposição deles. Preste bem atenção. Aquele que veio para acolher e receber, ele sofreu
oposição. E o que é mais impressionante, irmãos, ele não venceu a oposição com mais oposição. Ele venceu a oposição se entregando a ela, deixando receber toda a oposição injusta e indevida a ele. Ele sofreu, queridos, oposição dos seres humanos, para que seres humanos não recebessem oposição de Deus. Porque se Cristo não tivesse passado por isso, querido, recebendo o que era nosso, nós teríamos que receber de Deus aquilo que era nosso. E era essa oposição. Você consegue ver a beleza desse Salvador, querido? Você consegue se admirar mais dele, ainda mais dele? Aquele que não era digno de nada disso, recebeu toda a oposição. Ele sofreu a oposição de pecadores para que você, crente, não sofresse oposição de Deus. Para que você fosse acolhido, ao invés de ser desprezado. Ele sofreu oposição de pecadores, e nós, pecadores, devemos aprender a lidar com oposição, irmãos. Como nós não conseguimos lidar com isso, irmãos, com a oposição de outros pecadores? Como, irmãos, é impressionante que nós não conseguimos lidar com a oposição do mundo e resistir a ela. Ou nós nos entregamos, ou nós nos conformamos. Nós não conseguimos, irmãos, resistir à oposição de crentes infiéis, em muitos casos. Nós deixamos tomar pela tristeza dessas oposições injustas. É difícil, irmãos, sim, resistir a tais oposições. O nosso coração se entristece. Mas o nosso Senhor resistiu, irmãos, para que pudéssemos resistir toda oposição injusta. Mas também, para no lugar de recebermos a oposição de Deus, nós pudéssemos ser acolhidos por Ele, porque Ele recebeu essa oposição por nós. Todo esse sofrimento, irmãos, expresso nessa oposição, tinha profundo significado no Evangelho para o meu e o seu acolhimento. Ele precisava sofrer oposição para que nós pudéssemos receber acolhimento. Uma oposição que não era dele, que ele não era digno, mas que ele sofreu por nós. Todavia, você que não se rende a Cristo, você que não se curva ao reinado dele, ao seu senhorio. Deixa eu te contar uma coisa. Você não apenas valida a oposição injusta que ele sofreu, mas você mesmo pratica a oposição. E é a oposição da pior natureza, porque ele passou tudo o que passou. Foi provado que ele é justo, que ele não merecia aquela oposição. Ele continua vindo no Evangelho e expondo a sua aceitação. Venha, que eu lhe aceito. Não é você que vai aceitá-lo, é ele que está disposto a lhe aceitar. E com toda a disposição que há no Evangelho, se você continua resistente, opondo-se a ele, você valida a oposição que esses homens fizeram a Cristo. E você mesmo a pratica. Por isso, querido, se você não se rendeu a Cristo ainda, baixe as suas armas. Baixe o seu punho cerrado. Se renda a esse que abaixou a cabeça, para que, se você cresce nele, pudesse receber a oposição de Deus, justa oposição de Deus. Justa oposição de Deus. Mas não apenas isso, irmãos, é dito sobre o sofrimento de Cristo. Ainda mais uma coisa nos é ensinada aqui, o estado do corpo e da alma de Cristo. Não apenas a oposição de pecadores, como mais um nível do seu sofrimento na sua alma, mas também, irmãos, o seu corpo sofreu. Veja mais uma vez, por favor,
verso 14. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Agora veja o verso 17. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. O Salmo 22, irmãos, por profecia, ele nos descreve o sofrimento do corpo e da alma de Cristo. E essa descrição aqui, irmãos, ela não é de pouca importância, não. Ela tem grande importância, irmãos. A nossa identificação com Cristo, irmãos, não é só no sofrimento que ele sofreu na alma, mas a nossa identificação com Cristo também ocorre no sofrimento que ele sofreu no corpo, irmãos. Nós já vimos muito sobre o sofrimento que ele sofreu na alma. E sem dúvida, queridos, esse sofrimento da alma é o maior sofrimento que Cristo sofreu na cruz. Em contraste com vários filmes e séries de televisão que quebram o segundo mandamento e colocam uma ênfase muito grande no sofrimento do corpo de Cristo, a Escritura nos enfatiza muito mais o sofrimento da alma dele. O ter que suportar em todos os aspectos a ira de Deus. Nenhuma obra cinematográfica vai expressar a profundidade desse sofrimento do nosso Senhor. Mas distanciando-nos, irmãos, desse erro, dessas obras que tão somente querem focar no sofrimento do corpo, o sofrimento do corpo é real. É verdadeiro, irmãos. E mais, é necessário. Como tudo que nós já mostramos para a igreja, tudo o que Cristo fez, não teve uma só obra, nada que ele tenha sofrido que não tenha sido necessário para a nossa salvação. O Novo Testamento, irmãos, confirma isso. Não apenas, queridos, a descrição dos evangelhos do seu sofrimento físico. Veja, por favor, 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Olha o que Pedro fala. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Ele afirma, Cristo sofreu na carne, isto é, Cristo sofreu no corpo. Ainda, Hebreus, por favor. Hebreus 5. Verso 7. É dito, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ainda, Lucas 22, por favor. Lucas 22. Verso 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Os apóstolos, irmãos, reiteradamente afirmam: Cristo sofreu no corpo. Cristo sofreu no corpo. Há uma descrição aqui interessante, irmão, no Salmo 22, porque Cristo fala assim, verso 17, posso contar todos os meus ossos. Alguns comentaristas, eles destacam a profundidade dessas palavras aqui de Cristo.
Como é que você pode contar os ossos de alguém? Aí percebe-se que o corpo dele era um corpo já, no momento da cruz, um corpo emagrecido pelo trabalho pesado que ele fazia, pelas longas caminhadas que ele tinha que percorrer na pregação, os seus tempos de jejuns em oração de madrugada. Agora também, especificamente aqui, o detalhe do corpo esticado na cruz. Sabe quando você encontra uma pessoa magra e ela se abre assim, você consegue contar todas as costelas, as clavículas, cada detalhe dos seus ossos. Essa é a imagem que traz de Cristo na cruz. O sofrimento, irmãos, físico, sem dúvida, não foi o maior sofrimento de Cristo na cruz. Proporcionalmente, irmãos, o Salmo 22, ele enfatiza o sofrimento da alma. Mas esse sofrimento do corpo, ele é real. E ele tem grande aplicação para mim e para você. Talvez você não tenha dimensão do que ele sofreu na cruz. Eu tive cuidado de ir atrás de fazer uma pesquisa de alguns aspectos do sofrimento físico de Cristo na cruz. Note o que pode ser encontrado nessa pesquisa, diz assim: a morte por cruz é uma das piores mortes já inventadas na humanidade. Ela foi projetada para infligir uma dor excruciante e prolongada. Veja alguns aspectos físicos, emocionais e psicológicos desse sofrimento. Primeiro, a preparação e a crucificação inicial. O processo começa com a preparação da vítima. Ela é açoitada e espancada, muitas vezes até ficar desfigurada, antes de ser forçada a carregar o próprio instrumento de execução, o pesado patíbulo da cruz, até o local da crucificação. Este ato físico é exaustivo e doloroso. Começa aí. Mas então vem a fixação na cruz. Uma vez no local, a vítima é deitada na cruz e pregos de ferro, geralmente com cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento, são martelados através dos pulsos entre os ossos do corpo e dos pés, geralmente atravessando os talos tarsianos, que é, no caso dos pés, aquele canto entre a canela e o iniciozinho do pé. A dor nesse momento é aguda e insuportável. Só que ainda nesse momento tem um aspecto do sistema nervoso. Os nervos são atingidos, enviando ondas de dor intensas por todo o corpo. Esse trauma direto pode causar danos aos nervos periféricos e potencialmente aos nervos medianos e ulnares, que são os nervos que vão da coluna até os braços. O resultado disso é uma dor intensa e uma paralisia parcial. Mas aí também você encontra o sofrimento no sistema sanguíneo. Os pregos nas mãos e nos pés podem perfurar artérias e veias, causando hemorragia interna e perda significativa de sangue. Isso leva à hipovolemia, que é a diminuição do volume de sangue circulante, resultando em pressão arterial baixa e falta de oxigênio nos tecidos. A posição vertical do corpo na cruz agrava a circulação sanguínea, especialmente se a pessoa estiver suspensa por um longo período de tempo. Isso pode levar à estase venosa, onde o sangue se acumula nas extremidades inferiores, causando inchaço e potencial formação de coágulos sanguíneos. O trauma físico da crucificação leva à ativação do sistema de coagulação do sangue, resultando em formação de coágulos e aumentando o risco de embolia pulmonar e outros distúrbios tromboembólicos. Só que não para aqui, irmãos. Vem a posição na cruz. A cruz é então erguida e deixada em posição vertical. O peso do corpo é suportado pelos pulsos, o que causa uma dor lacinante. E os pés estão presos de forma que a vítima fique quase impossibilitada de se mover. A posição vertical dificulta a respiração, o que leva a um aumento da sensação de sufocamento. A posição horizontal no corpo da cruz, combinada com o peso do próprio corpo, pode causar compressão dos pulmões e dificuldade respiratória, levando à hipoxia cerebral. Isso pode resultar em tontura, confusão mental e perda de consciência. Mas então vem o detalhamento da asfixia e a desidratação. À medida que o tempo passa, a exaustão e a desidratação se torna cada vez mais grave. Você lembra que ele fala assim, lá na cruz?
tenho sede. Lembra disso? A desidratação já estava no alto nível lá em Cristo. Cada tentativa de respirar se torna uma luta angustiante, já que a posição elevada dos braços dificulta a expansão do tórax. A desidratação leva a uma sede insaciável, enquanto o sol impiedoso ou o frio cortante torna o sofrimento ainda mais intenso. Só que isso não é tudo. Você tem a humilhação e o escárnio. Além da dor física, há também um aspecto emocional e psicológico. A vítima está exposta à vista de todos, completamente despojada de dignidade e privacidade. Isto é, se você não entendeu, ela está nua, com as suas genitálias à mostra para todos os que passam ali. O escárnio público e os insultos dos espectadores aumentam a sensação de vergonha e humilhação. A crucificação pode durar horas, até mesmo dias. Cada segundo é uma tortura mental e física. A vítima é forçada a suportar o sofrimento mais extremo, com pouca esperança de alívio. Até que então, eventualmente, a exaustão, a asfixia e todos esses outros fatores, como um ataque cardíaco ou falência dos órgãos, levam à morte. Levam à morte. Não foi um sofrimento pouco, não, irmãos, o que Cristo passou na cruz. Esse tipo de morte, ela consegue resumir um sofrimento em vários níveis do corpo. Junte a esse sofrimento físico, esse detalhe que eu mencionei, mas eu quero falar aqui. Ele passou por tudo isso nu. Eu quero que você tenha isso em mente. Porque o sofrimento de Cristo físico, se não bastasse, foi envolvido em grande vergonha e humilhação. Agora, por que esse sofrimento foi necessário, irmãos? Todo esse sofrimento. Você percebe que Cristo ele veio ao mundo quando a humanidade tinha estabelecido o pior tipo de morte que já foi colocado na história dela. Um dos tipos de morte que provocava o maior nível de sofrimento da vítima. Você conseguiu perceber isso? Por que isso precisava ser assim, irmãos? Por que, queridos? Se o nosso corpo era digno do sofrimento eterno, Cristo então precisava sofrer no corpo. Não pense que o sofrimento eterno daqueles que forem para o inferno vai ser só na alma. Não, meus irmãos, a ressurreição final é para todos os homens. Uns vão ressuscitar para a vida, outros vão ressuscitar para a morte. E é lá, no corpo, que vão sofrer todo o juízo de Deus. Note as imagens que Cristo traz. A punição do lago de fogo e enxofre é um fogo que não pode se extinguir. Se você já queimou a sua mão, você sabe como isso dói. Agora imagine isso ficar por toda a eternidade. Ou como um verme que corrói a sua carne sem nunca morrer e parar de corroer. São as imagens do sofrimento físico que a ira e o juízo de Deus trará sobre aqueles que não se renderem ao seu Salvador, Cristo. Nós merecíamos esse sofrimento físico. Então, se nós merecíamos, Cristo precisou passar pelo sofrimento físico, para que nós não passássemos, irmãos. Ele recebeu, irmãos, no corpo, o que nós merecíamos receber por toda a eternidade. Ele sofreu no corpo, para que o nosso corpo não sofresse a ira de Deus. Suas horas de sofrimento na cruz nos livrou, irmãos, de uma eternidade de sofrimento no corpo. Qualquer sofrimento no corpo que você e eu venhamos sentir não se compara ao que Cristo sentiu. E aqui, queridos, não é só medindo a questão de se dói muito um prego perfurar o seu corpo. Ontem eu fazia um serviço aqui em casa, eu pisei num prego. Dói. Mas foi um preguinho pequenininho, de 2 centímetros. Não é o quanto que você pode ser chicoteado e a sua carne dilacerada. Não é esse tipo de competição não, querido. Porque tudo que Cristo passou pode ter sido apenas poucas horas.
Mas note que é intensificado tudo isso porque ele envolvia um sacrifício de um homem que era eterno. Há um Deus que é eterno. Então é muito mais intenso do que eu e você podemos imaginar. Qualquer sofrimento que eu e você venhamos a passar no corpo não se compara ao sofrimento que Cristo sentiu. Mas por que isso precisa ser destacado, querido? Você sofre no corpo, meu irmão e minha irmã. Você luta com algum sofrimento, possui algum sofrimento físico. Olhe para Cristo. Ele também. Ele pode se compadecer de você também nisso. Você deve se voltar para Ele, não apenas quando a sua alma sofrer, mas também quando o seu corpo sofrer. E mais uma vez, irmãos, nós às vezes criamos uma visão de Cristo muito aquém do que Ele é, enquanto um Cristo perfeitamente Deus, perfeitamente homem, verdadeiramente homem, com alma humana e com corpo humano, reais. E no meio da dor do nosso corpo, nós achamos, não, isso aqui ele não tem nada a ver, é só se minha alma ficar doendo. Ele tem tudo a ver, até nisso. Ele é homem perfeito. Ele sabe o que é sofrer no corpo, pois ele tinha um. Ele participou da nossa miséria sem ser digno dela, querido. A sua dor é insuportável. Você sente alguma dor no seu corpo? Até isso tem de te lembrar a se voltar para o teu Senhor e Salvador. Cada dor é um lembrete. Eu tenho um Salvador que participou das dores no corpo também. Cada dor tem de ser um trampolim para que nós possamos buscar Ele. Ó Cristo que sofreu no corpo, tem misericórdia de mim. E fortalece o meu corpo para eu passar por essa dor também. E eu sou co-participante dos teus sofrimentos. O primeiro Adão, queridos, ainda precisa ser lembrado isso. O primeiro Adão nos deixou nus. Lembra? Mas o segundo Adão ficou nu para que pudéssemos vestir nossas almas nuas com as suas vestes de justiça. O cordeiro foi despido de sua cobertura para que ela pudesse ser posta sobre nós. Exatamente como Deus fez lá em Gênesis 3. Um homem nu, deixado nu pelo seu próprio pecado, percebendo a sua nudez, tenta cobrir ele com seu próprio braço forte. Aí Deus diz, não, alguém vai morrer e a cobertura dele vai ser colocada sobre você. Está aqui esse que morreu nu, para que as vestes da justiça dele fossem colocadas sobre todo aquele que nele cresce. Você já teve a sua nudez exposta em dor? Se é que você me entende o que eu quero dizer aqui. Você já teve a sua nudez exposta em dor? Talvez você pense assim, não, isso aqui Cristo não pode me socorrer. Ele jamais passou por isso. Ele jamais teve a sua nudez exposta em dor, como eu tive a minha nudez exposta em dor. Meu querido, minha irmã, Cristo pode se compadecer de você até nisso. Ele foi despido e a sua nudez foi violentamente exposta para todos. Não para um, não para dois, para todos. Se você teve a sua nudez exposta em dor, Ele também pode se compadecer de você. Aquele que a todos cobre e dá cobertura para que se aqueçam, Ele teve as suas vestes tiradas, as suas genitálias, as suas partes íntimas expostas. Vergonha, para nos tirar da nossa vergonha. Olhe para essa aplicação que o apóstolo Pedro dá aqui, queridos. Venha comigo, por favor, mais uma vez, 1 Pedro 4:1.
que é que significa também todo esse sofrimento de Cristo, irmãos? Para nós, o seu povo. 1 Pedro 4:1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, qual é a implicação do sofrimento na carne dele? No corpo. Armai-vos também vós mesmos do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, no corpo, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Irmãos, ele sofreu na carne, no corpo, para vencer o pecado que faz uso do corpo. Se ele sofreu, irmão, por causa do pecado, então, querido, mais uma vez nós devemos ser lembrados, lutemos contra o pecado, irmãos. Como Thomas Watson falou, os pecados dos regenerados ferem o coração de Cristo mais profundamente do que os outros. Agora eu pergunto, Cristo já não sofreu o suficiente, crente? Você irá ferir aquele a quem Deus já feriu? Vai oferecer-lhe mais vinagre para beber? Antes de vinho aquele que tem um coração pesado, console-o com suas lágrimas. Olhe para um Cristo sangrando, com um coração também em sangue. O nosso pecado, irmãos, o nosso pecado é como se nós tripudiássemos do sofrimento de Cristo. Ele passou por tudo isso por causa do meu e do seu pecado. E nós simplesmente decidimos abraçar o pecado. É como quem ri do sofrimento do outro. É como quem guarda o cutelo, uma faca que foi usada para matar alguém que você ama. É ridículo, irmãos, a maneira como nós lidamos com o nosso pecado. O sofrimento físico, irmãos, faz parte da nossa vida. Cristo sofreu para que nós não pudéssemos sofrer na eternidade. Mas Cristo sofreu também para nos ensinar o caminho da cruz. O caminho da humilhação que faz parte da vida cristã. Mais do que como muitos neopentecostais e pentecostais, que tudo é vitória, que sofrimento sai da tua vida, que isso não pertence para ti. Essa não é a mensagem do Evangelho. Paulo fala em Romanos 8:17, ele fala isso em 2 Coríntios 1, do 5 ao 7, em Colossenses 1, 24 e em 1 Pedro 4:13. Todos os apóstolos dizem, nós temos que ser co-participantes dos sofrimentos de Cristo. Isso envolve lidar com o sofrimento da vida, sabendo que Deus está usando isso para nos moldar. A nossa geração de analgésico, rapidamente, qualquer dozinha é um analgésico. Eu não estou falando que é pecado você tomar um remédio, não, meu querido. Eu estou falando a maneira como nós lidamos com o sofrimento. E é por isso que essas igrejas que pregam um falso evangelho de prosperidade, de zero sofrimento, elas prosperam. O que aquelas pessoas querem é o evangelho? Não! Porque o evangelho diz, torne-se co-participante dos sofrimentos de Cristo. Lide com esses sofrimentos, lembrando que enquanto você sofre da forma como Deus quer, olhando para o sofrimento da forma como Deus quer, tendo o fruto que Ele quer que você tenha, você se torna participante de Cristo. Co-participante dos sofrimentos de Cristo. Romanos 8, Paulo diz, se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, também participemos dos seus sofrimentos. Por que Paulo coloca isso ali? Ele coloca para lembrar aqueles que pensam que porque são filhos de Deus jamais sofrerão. Ele lembra, não, muito pelo contrário. Vocês vão sofrer porque são filhos de Deus. Porque Ele vai usar cada sofrimento para tirar o mundo de vocês, o amor às coisas do mundo e mirar na glória. Aí vem o verso 18 logo em seguida. Porque eu tenho por certo que os sofrimentos dessa era não se comparam com a glória da era vindoura. Como quem diz, veja, se você sofre muito aqui,
e a sua dor é insuportável, é Deus lhe dando uma oportunidade de dizer assim: olha o tamanho da glória que está proposta. É tão grande que você não pode nem comparar. Cada sofrimento, irmãos, é uma ocasião. Cada sofrimento é uma ocasião para que nós nos voltemos ao nosso Cristo que sofreu por nós. Para que nós sejamos conduzidos à glória como Ele olhou para a glória. É o que nós vamos ver, irmãos, sobre os votos. Eu vou deixar para a exposição da manhã, da noite. Vou juntar com a exposição da noite. Em todo sofrimento, Ele olhava para a glória. Cada sofrimento, Ele dizia: Senhor, me sustenta. Porque se o Senhor me sustentar, eu vou cumprir os votos que eu fiz. O sofrimento, irmãos, nos torna coparticipantes de Cristo, irmãos, para que nós não sejamos levados, irmãos, por desejos carnais e pelo amor ao mundo. Agora você, que não conhece Cristo ainda, além de tudo que eu exortei aos crentes, você também tem um alerta aqui. Um puritano chamado John Gill, puritano batista, ele disse: se o coração de Cristo, o leão da tribo de Judá, derreteu nesta situação, como o Salmo falou, que coração pode suportar, ou quais mãos podem ser fortes quando Deus tratar com ira aqueles que desprezaram o seu Cristo? Se o coração de Cristo, o leão da tribo de Judá, derreteu-se assim quando recebeu todo esse sofrimento, qual é o homem que vai suportar quando Deus levantar a sua mão em ira para punir aqueles que o desprezaram? O sofrimento de Cristo também é um alerta para você que não creu nele ainda. Se ele fez isso com o seu Filho amado, para abrir um caminho de salvação para homens pecadores, o que é que você acha que ele vai fazer com homens pecadores que desprezarem o que o seu Filho amado sofreu? Você não vai suportar. Você acha que sofreu alguma coisa até agora? Você acha que suportou algo insuportável até agora? Espere até Cristo voltar, se você não tiver se rendido a Ele. Aí você vai gritar aos montes: caiam sobre mim, para que o meu sofrimento pare. E os montes não vão cair. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o tempo de você livrar a sua alma e o seu corpo do sofrimento eterno. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor, por esse Cristo que o Senhor nos providenciou, por podermos, Senhor, constatar toda, Senhor, a tua obra através dele, Senhor, e podemos ver o quanto ele sofreu, Senhor, por nós. Um sofrimento, Senhor, infinitamente maior do que qualquer sofrimento que nós passamos ou venhamos a passar, Senhor. E que isso, Senhor, nos encoraje a buscar o nosso Salvador quando nós sofrermos, Senhor. Que isso, Senhor, nos encoraje a encontrar nele o perfeito sumo sacerdote que pode se compadecer de nós, Senhor. Que em cada sofrimento no corpo e na alma, Senhor, nós sejamos conduzidos a ele. Que em cada sofrimento no corpo, Senhor, nós o amemos ainda mais ao considerarmos a grandiosidade dos seus sofrimentos. Que em cada sofrimento do corpo, Senhor, nós sejamos conduzidos a ele como aquele que sofreu o que nós deveríamos sofrer, o sofrimento insuportável. Ele sofreu por nós, Senhor. Nós oramos gratos, Senhor, por esse Cristo bendito que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus. Amém.